Você vive sendo criticado ou criticada pelo seu cônjuge frequentemente e tá cansado disso? Então fica com a gente aqui nesse vídeo até o fim, porque a gente vai te explicar o porquê que isso está acontecendo e como que você resolve isso. Isso aí. No vídeo de hoje nós vamos te passar 5 motivos pelos quais o teu cônjuge pode estar fazendo isso aí com você. Fica aqui até o final com a gente, porque provavelmente um desses 5 pode ser exatamente o que você está passando. Eu sou a Bruna. E eu sou o Gabriel, e nós ajudamos homens e mulheres que estão com dificuldades na relação a salvar o seu casamento. Então se você gosta de conteúdos desse tipo, já deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações, porque toda semana, como a gente sempre fala, a gente posta vídeos aqui para te ajudar a salvar o seu casamento. Muitas das vezes que muitas críticas são feitas, provavelmente pode estar acontecendo alguns problemas ou vários problemas aí com vocês, né? E pode ser que o seu cônjuge ele não saiba abordar essas coisas contigo, né? Porém, quando é demais, quando começa a ficar uma coisa intensa demais, né? Passados os limites, pode ser que algum desses motivos que a gente vai passar aqui pra vocês estejam acontecendo. Antes da gente entrar nos motivos em si, a gente tem que te falar que esse comportamento do seu cônjuge de te criticar demais, ele não é normal, tá? Ele pode ser até comum, mas não é normal. Assim como outros desequilíbrios, esse tipo de comportamento, ele pode estar escondendo alguma dor, alguma insegurança ou até mesmo distorção de algumas coisas. Então vamos lá pro primeiro motivo. O primeiro motivo pode ser que o seu cônjuge ele seja crítico ou crítica demais consigo mesmo ou consigo mesma. Então, isso vai se refletir do lado de fora. Ou seja, essa pessoa, como ela se cobra demais, ela vai querer cobrar da outra pessoa da mesma forma. Porque como que a outra pessoa ela não é cobrada o tanto que ela se cobra internamente, né? Se essa pessoa tem um nível de excelência muito alto, provavelmente ela pode ter algumas tendências desse tipo. Mas aí é sobre ela manter, claro, o nível alto de excelência, sim, mas não sobre-humano, não sobre, de uma forma que machuque ela, né? Que seja uma coisa impossível de atingir, né? Porque senão ela vai sempre estar se machucando e ela vai querer ficar refletindo isso do lado de fora. Então essa pessoa muitas vezes ela até acaba cobrando, né, coisas que nem ela consegue fazer, ela acaba cobrando do outro coisas que nem ela consegue fazer. Por quê? Porque dentro dela ela sempre está se cobrando num nível absurdo, né, coisas que não tem como manter uma perfeição. Então ela acaba cobrando do outro coisas que nem ela conseguiria fazer também, por não ser nem humano, né? Essa mesma pessoa ela pode ter dificuldades de receber críticas, porque como ela já se critica demais internamente, já se machuca até com isso, fica difícil ela receber críticas além delas vindo de fora, né? Como se fosse já uma flecha que vai direto no peito. Então, durante uma discussão, esse tipo de pessoa pode ter a tendência de não conseguir se abrir para ouvir o outro, e sim só querer defender a sua verdade. Por quê? Porque ali por trás daquilo existe uma insegurança, né? Ou seja, a pessoa por trás dessa máscara, né? Ela quer manter o fato de que ela não está errando. Porque se ela admite pra ela mesma que ela está errando, isso é muito doloroso pra ela, entende? Isso mexe no valor dela. Só que a pessoa precisa entender, né, que errar é humano e que os nossos erros não determinam o nosso valor, porque senão ela sempre fica nessa coisa, nessa defensiva, né, nesse estado de guerra, de querer se defender e não conseguir nem entender a posição do outro. Segundo motivo é que talvez o seu cônjuge tenha expectativas muito altas ou até mesmo ilusórias sobre o casamento. A gente tem que lembrar que casamento não é namoro. Namoro é um treino para o casamento. Só que o casamento ele é bem mais desafiante, por quê? Porque são dois seres colocados de frente, dois seres completamente diferentes, que têm medos diferentes, traumas diferentes, culturas diferentes, necessidades diferentes, vieram de lugares diferentes. A hora que vocês são colocados um na frente do outro, é óbvio que isso vai dar atrito. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente casa, junto com a outra pessoa vem um pacote. Ou seja, vem coisas boas, que são as qualidades, mas vem os defeitos também. E não só os defeitos, mas os jeitos, as manias diferentes. E a gente tem que lembrar que essa diferença entre você e o outro sempre vai existir. Tem pessoas que ficam pulando de casamento em casamento, esperando que a outra pessoa seja igual a ela no fundo. Só que isso não vai acontecer, porque cada pessoa é única. Perceba que quando uma pessoa termina um casamento vez após vez, ela vai sempre mudar para um outro casamento. Porque ela fica nessa busca desenfreada aí, achando que vai achar alguém igual a ela, só que ela não vai achar. Por isso, quando a pessoa termina uma vez um casamento, muito provavelmente ela vai terminar o segundo, vai terminar o terceiro, vai terminar o quarto e vai ficar o resto da vida fazendo isso.
Isso mostra uma intolerância por trás dessa pessoa. Porque quando ela critica demais o parceiro ou a parceira dela, ela tá querendo achar alguém igual a ela. Só que isso é impossível, porque cada um de nós somos únicos, entende? Então a gente tem que lembrar que essas diferenças não podem impactar na nossa relação. Então tome cuidado com isso. Antes da gente continuar, se você não deixou o seu like, já aproveita e já aperta o botãozinho aqui. Não custa nada e pra gente ajuda demais a expandir o nosso canal, mostrar pra mais pessoas e continuar trazendo mensagens como essa pra você. Então já deixa o seu like e vamos continuar. Terceiro motivo, pode ser que o seu cônjuge ele tenha algum problema de autoestima, alguma insegurança interna sobre o seu valor pessoal, por exemplo. Né? Ou sobre alguma coisa específica que você pode estar espelhando nele ou nela, né? Mas se essas críticas você percebe que elas são feitas para te nivelar, né, aonde ele está se enxergando, não quer dizer que ele é menor que você, ele ou ela, né? Mas ele ou ela está se enxergando abaixo de você e às vezes vai querer te criticar para te nivelar, né? Aonde ele ou ela está se enxergando, né? Se você sente que essas críticas são para te botar para baixo, né? Para te arrastar para trás, para você não pensar que você é tão bom, tão legal, tão, né? Se você percebe isso, simplesmente continue se fortalecendo, não deixe com que isso te derrube, te afete. Porque é dessa forma que ele vai ver, ele ou ela, né, vai ver que isso não tá surtindo efeito, né? E é muito mais provável ele parar de fazer isso se ele perceber que não tá adiantando do que perceber, né, que tá conseguindo te atingir e trazer para esse nível, porque fica confortável, né, pra pessoa. Agora, se ela vê que não adianta, ela vai começar a ter que trabalhar em si mesma, né, esse olhar que ela tem para si mesma, para ela elevar o olhar dela e não querer abaixar o lugar que você está diante dela. Quarto motivo é que o seu cônjuge pode possuir algum desequilíbrio emocional ou alguma dor não trabalhada. A gente poderia explicar isso aqui de infinitas formas, mas a gente vai te explicar aqui de uma forma muito simples. Por exemplo, se uma pessoa foi muito criticada na infância, na fase adulta, ela vai fazer isso com os outros, porque a gente tende a colocar para fora o que a gente tem dentro. Desde lá da nossa infância, a gente recebeu a educação dos nossos pais e eles, na tentativa de nos passar a melhor educação, infelizmente eles acabaram trazendo muitas crenças, muitos padrões de comportamento pra gente, ou nós mesmos acreditamos em algo que não era bem assim. Então uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade em se expressar de forma natural, essa pessoa está com uma dor dentro dela, ela não está conseguindo se expressar. Então quando vem alguém do lado dela e se expressa de uma forma espontânea, autêntica, feliz, ela não consegue fazer aquilo. Então aquilo do lado de fora acontecendo sem que ela consiga, ela vendo aquilo, vai machucar ela. Então qual que é a tendência? A tendência é dela querer criticar, dela querer reprimir aquilo. Bom, se eu não posso me expressar e ser feliz, ser autêntico e ser espontâneo, a outra pessoa também não pode. Obviamente a gente faz isso muitas vezes de forma inconsciente, mas é isso que acontece. A mesma coisa acontece na área do dinheiro, em todas as áreas da nossa vida. Então se você perceber, por exemplo, uma pessoa que não está conseguindo fazer dinheiro com o que gosta, se a gente for olhar na internet hoje está muito fácil de ver isso. Então quando vem alguém e mostra jeitos simples, não fáceis, mas simples de fazer dinheiro através do que você gosta, a gente vê um monte de comentários de pessoas reprimindo ela, querendo desqualificar o que ela está fazendo. Provavelmente essa pessoa está com uma dor dentro dela. Então provavelmente isso pode estar acontecendo no teu casamento se o teu cônjuge te critica demais. Quinto motivo, pode ser que o seu cônjuge ele tenha dificuldade de ver o que ele não sente. Como assim? Muitas vezes a gente está ali no meio de uma discussão ou tem o nosso lado da história, né? E é muito fácil pra gente ver o nosso lado. Por quê? Porque a gente sente as coisas. A gente tem as nossas necessidades, as nossas formas de ver as coisas, as nossas crenças. Então a gente vê tudo com aquele óculos, né? Com o que a gente tem. Aí o que acontece? Se o outro vem com uma outra versão da história pra você, por exemplo, essa pessoa às vezes tem dificuldade de ver o que ela não sente. Vou dar um exemplo aqui. Quantas vezes já aconteceu aí de o seu cônjuge fazer alguma coisa e dizer pra você que tá, mas pra ele ou ela, né, não tinha nada a ver, não tinha maldade, nada, mas pra você te machucou. Ou ao contrário, você fez alguma coisa aí que pra você não, sei lá, não tinha sentido nenhum de machucar ou intenção nenhuma, né, de machucar o teu parceiro ou tua parceira. Pra você não tinha realmente nada a ver, mas acabou machucando o seu parceiro ou sua parceira. Só que é nesse momento
que a gente precisa ter empatia, que a gente precisa entender que o que a gente sente nem sempre é o que o outro sente. E a maioria das vezes tem muitas diferenças aí, né? Porque, como a gente já falou, as pessoas têm necessidades diferentes. Só de ser homem e mulher nós já temos necessidades diferentes. Então, temos formas de ver as coisas diferentes, temos traumas passados, uma infinidade, um universo inteiro de gostos, de manias, de tudo, né? Como a gente vê as coisas. Então, como que a gente quer que o outro se sinta exatamente da mesma forma que a gente? Isso precisa ser visto de uma forma mais amorosa, com empatia, ou seja, mesmo que você não esteja sentindo, né, o que o seu cônjuge está falando, a dor que ele está falando, entenda que ele está realmente sentindo aquilo, entende? Tenha empatia, faça o que você pode fazer para melhorar. Claro que nesse caso, né, você está sendo muito criticado ou criticada aí, você é a pessoa que está passando por isso, mas é muito bom a gente ter essa consciência para que quando a gente converse com o nosso parceiro, a gente possa falar isso pra ele, né? Olha, a gente tem necessidades diferentes, a gente tem sentimentos diferentes. Não é porque isso não te machucou que não me machuca, que não dói em mim, né? Então essa é uma forma de você conversar, que de repente pode abrir os olhos dele ou dela por aí. Bom, vamos então para como você resolve essa situação. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar algo que a Bruna sempre gosta de falar, que é você nunca deixar o outro confortável em te desrespeitar, desvalorizar e te criticar. O que a gente está vendo hoje é muitas pessoas dentro do casamento se conformando com uma situação que está acontecendo há bastante tempo. Então, nesse exemplo da crítica, a gente vê pessoas totalmente conformadas, aceitando isso como realidade delas. Só que a gente tem que lembrar que se tem alguma coisa nos incomodando, seja de forma forte ou fraca, tem algo de errado nisso. Então, muitas das vezes você está só se conformando aí, entendeu? Então, como que a gente resolve isso? Em primeiro lugar, você tinha que entender os porquês isso está acontecendo. Então, pode ser que o seu cônjuge esteja passando por um ou mais desses 5 motivos que a gente passou. E você tem que ter em mente que o casamento é sobre você se transformar numa só carne com teu parceiro ou com tua parceira. Então, mesmo que o outro esteja fazendo algo de errado, mesmo que ele esteja errado, é responsabilidade sua também resolver essa questão. Então, a primeira coisa que você pode fazer é perceber se não existe alguma verdade por trás das críticas que o seu cônjuge está fazendo. Às vezes ele está falando de formas tortas e se ele está te criticando, ele está fazendo isso demais, mas às vezes existe um pouco de verdade ali por trás, entendeu? A gente tem que lembrar que pessoas curadas curam pessoas, mas pessoas machucadas machucam pessoas. Provavelmente seu cônjuge ele não está te machucando por mal. Às vezes ele está realmente passando por uma dessas dores, por um desses motivos aqui que a gente te passou, entendeu? Só que você não tem que aceitar tudo. Então ele está machucado, ele pode me machucar. Muitas pessoas fazem isso. E não é isso que a gente está falando aqui. Você tem que ter empatia sim, em perceber que o outro está machucado, mas você tem que lembrar daquilo que a gente sempre fala aqui, que é o tal do posicionamento. Aqui que vem o diálogo. Você não vai permitir que isso aconteça, e a gente tem até um vídeo aqui no canal falando sobre estabelecer limites no casamento. Se você tem dificuldades, é só assistir esse vídeo, a gente vai deixar aqui na descrição para você também, para você aprender a impor limites. Então você vai olhar para a sua parte, o que eu posso fazer nessas críticas aí que meu cônjuge está fazendo? Será que tem algo que eu realmente posso mudar? Mas ao mesmo tempo você vai se posicionar também. Olha fulano, isso aqui não pode continuar acontecendo porque isso está me machucando muito. Em todos os vídeos do canal a gente fala sobre isso, sobre você se comunicar de uma forma virtuosa, entendeu? E junto a tudo isso, a gente também nunca nega, a gente nunca deixa de lado a ajuda profissional. Um profissional sempre vai olhar de fora a tua situação e vai conseguir te ajudar muito, porque dentro da situação às vezes fica muito difícil enxergar as coisas. Fica tão difícil que muitas vezes tem até coisas espirituais acontecendo. Então a gente sempre fala também de você recorrer a Deus, de você orar pelo seu parceiro, de você orar por você, orar pela tua relação, porque às vezes o outro está realmente cego. Às vezes ele está tão machucado, às vezes ele está tão preso em crenças, em padrões de comportamento que ele teve lá desde a infância dele, ele foi trazendo isso durante a vida dele, que ele não está conseguindo enxergar, entendeu? Então tem muitas coisas que você pode fazer sim, só que nunca deixe de comunicar ao outro também o que é responsabilidade dele, só que você não pode fazer isso de qualquer forma, senão você só vai piorar a sua situação. Por isso que a gente sempre fala do posicionamento e da comunicação virtuosa, né amor? Isso aí. E orar pelo seu parceiro, pela sua parceira, né, por vocês dois, pela relação de vocês, nunca vai ser ruim, né, nunca vai te prejudicar, nunca vai fazer mal.
Então, por mais que você sim tenha que se posicionar, sim tenha que ter conversas que são mais delicadas, né? Mas às vezes até procurar uma ajuda profissional para conseguir resolver as coisas por aí. Você também, paralelamente, sempre tem a oração em dia, sempre tem a conexão com Deus em dia. Porque é isso que muitas vezes ajuda no processo ali, com aquelas, sabe, aquelas nuvens de egoísmo, aquela coisa que a pessoa parece que tá cega, ou você às vezes também. Nunca aconteceu com você de você tipo, nossa, eu não tava percebendo isso, tava aqui a um palmo do meu nariz. Então é porque sim, existem processos espirituais que acontecem. Então, paralelamente a tudo isso, né, a você se posicionar, você procurar ajuda profissional, sempre se mantenha em oração, se mantenha conectado com Deus, que nisso você não perde nunca. Então esses foram 5 motivos, né, pelos quais o seu cônjuge pode estar aí te criticando demais e algumas coisas que você pode aplicar para ter resultados diferentes aí no teu casamento. Exato, a gente espera que esse vídeo tenha te ajudado, tenha clareado as coisas por aí. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui, porque isso nos ajuda bastante, ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas e também não deixa de compartilhar com um amigo seu, com uma amiga, com um familiar que esteja precisando desse vídeo. Um simples vídeo como esse pode salvar um casamento, pode salvar uma família. Então, a gente pede isso de você e a gente te espera aí no próximo vídeo. Isso aí, até lá!